Sejam bem-vindos ao JR Exatas. Hoje nós vamos ver mais uma aula de exercícios sobre análise combinatória. Na descrição desse vídeo existe um link onde há uma aula com mais exercícios sobre análise combinatória. E, claro, as aulas a respeito dos métodos de contagem que a análise combinatória nos dá. É só olhar a descrição deste vídeo. Vamos então iniciar a resolução desses 5 exercícios. Um antigo casarão de 8 cômodos será reformado para abrigar uma pinacoteca. Para a pintura do local estão disponíveis 4 cores. A administradora do imóvel fez as seguintes exigências: não misturar cores e utilizar todas as cores disponíveis. De quantos modos este local poderá ser pintado? Antes de mais nada, apenas uma curiosidade. Pinacoteca é uma coleção de quadros, é o coletivo de quadros. E as pinacotecas surgiram na metade do quinto século a.C., na Grécia, num período chamado período helenístico, onde a Grécia esteve sob o domínio macedônio e então houve uma difusão da cultura grega. Mas voltemos à aula. Vamos pensar então nos 8 cômodos que nós temos. Aqui, 8 cômodos. Como uma das exigências é utilizar as 4 cores, então eu já vou satisfazer esta exigência. 4 cores já estão fixas aqui. Ou seja, eu vou ter 4 cômodos que vão necessariamente contar com essas 4 cores aí. Aí, me restam 4 outros cômodos que eu posso pintar do jeito que eu quiser. Eu posso escolher uma cor e pintar os 4, posso escolher apenas 2 cores e pintar os 4, ou repetir uma cor em cada um desses 4 cômodos. Isso aqui é a mesma coisa do que resolver essa equação aqui. Achar o número de soluções inteiras não negativas, onde x1, x2, x3 e x4 são as cores e 4 é o meu número de cômodos. Eu posso ter 0 da primeira cor, 0 da segunda, 0 da terceira e 4 da quarta. Nada impede. Uma vez que eu já respeitei a condição inicial. Então, lembrando da nossa aula de combinações com repetições ou combinações completas, a generalização disso é isso aqui. Resolver x1 mais x2 mais etc. xn igual a p, achar o número de soluções inteiras não negativas, é a mesma coisa que combinação com repetição de n p a p, que nos remete a uma combinação simples, n mais p menos 1 tomados p a p. Então, a resposta é combinação com repetição de 4 tomados 4 a 4. O nosso n aqui é o 4, o nosso p aqui é o 4. Então, desmembrando isso, nós temos esta expressão, que é a mesma coisa que essa outra aqui. E com essa aqui eu cancelo esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, esse 3 fatorial, que é a mesma coisa que 6. Então a resposta é 35. Eu tenho 35 modos de pintar esses 8 cômodos. Vamos para o próximo exercício. Uma urna contém 10 bolas vermelhas e 6 bolas amarelas. De quantos modos pode-se extrair 6 bolas, de tal modo que pelo menos 4 bolas sejam amarelas? Bom, se há um pelo menos aí, então eu entendo como no mínimo. Então eu posso ter ou 4 bolas, ou 5 bolas, ou 6 bolas. Então a gente pode escrever isto desta forma aqui. Eu pego 4 bolas amarelas e 2 vermelhas, ou 5 bolas amarelas e 1 vermelha, ou 6 bolas amarelas e nenhuma vermelha. Nesse caso, a ordem não vai importar. Então nós podemos usar combinações simples. Expressando isso em termos de número binomial, nós temos isso aqui, ó. Ou seja, de cada 6 bolas amarelas, eu pego 4, e de cada 10 bolas vermelhas eu pego 2. Ou,
de cada 6 bolas amarelas eu pego 5 e das 10 vermelhas eu pego uma. Ou ainda, de cada 6 bolas amarelas eu pego as 6 e das 10 bolas vermelhas eu não pego nenhuma. Lembrando, né, isso aqui, ó. O E me remete a uma multiplicação e o OU a uma soma. E lembrando ainda da nossa aula de combinação e números binomiais, essa é a expressão que nós vamos usar para poder resolver essa soma aqui, soma e multiplicação, né? Então, lembrando disso aqui de baixo, para efetuar os cálculos, a resposta vai ser essa daqui, ó, 736. Vamos para o próximo exercício. Uma urna contém 4 bolas numeradas de 1 a 4 e são retiradas uma a uma. De quantos modos é possível retirá-las sem que a de número 1 ocupe o primeiro lugar e sem que a de número 2 ocupe o segundo lugar? O número total de extrações que nós podemos ter com os números 1, 2, 3, 4 é a mesma coisa que permutação de 4. Isso é o mesmo que 4 fatorial. Escrevendo isso, nós temos, então, 24 modos de ter todas as extrações possíveis com os números 1, 2, 3 e 4. Eu vou elencar aqui algumas extrações, né? Reticência nas outras, porque o espaço não dá. Então, essa lista toda aqui, nós temos 24 extrações. Dessas 24, nós vamos contar quantas vezes o 1 está em primeiro lugar. Então, eu vou marcar aqui o local das opções, onde eu posso colocar os números, e fixar na primeira posição o número 1. Aí sobram 3 posições, onde eu posso colocar os números 4, 3 e 2. E aí eu posso permutá-los, ou seja, eu posso ir mudando a ordem deles. Isso eu posso executar de 3 fatorial modos. Então aqui estão todas as extrações onde o número 1 está em primeiro lugar, que correspondem a essas extrações iniciais aqui. São 6. Então, o número de extrações onde o número 1 não está em primeiro lugar é só fazer 4 fatorial menos 3 fatorial. Ou seja, extrações sem o 1 em primeiro lugar é isso aqui. Me sobram, então, ou melhor dizendo, esse 4 fatorial menos 3 fatorial aqui, é essa região aqui em amarelo, essa região de baixo aqui. Então, essa região de baixo aqui, nós não temos o 1 em primeiro lugar. Porém, o 2 aparece aqui em segundo lugar. E isso também nós não queremos. Então, vamos contar quantas vezes o número 2 aparece em segundo lugar. Fixando o 2, nós temos 3 opções para colocar os números 4, 3 e 1. E aí depois permutá-los. Então, vai dar 3 fatorial modos. Só que nesses modos todos, nós vamos contar as vezes em que o número 1 aparece em primeiro lugar. E isso já foi contado na posição de cima, no nosso cálculo anterior. Então, nós temos que descontar essas vezes. Então, vamos contar quantas vezes o 2 aparece em segundo lugar e o 1 está em primeiro lugar. Porque isso já foi contado, nós temos que descontar isso. Então, nós fixamos o 2, né, que ele tem que estar em segundo, e fixamos o 1, que ele tem que estar no início. Isso já foi contado. Então, resta-nos duas posições, onde nós podemos colocar os números 4 e 3 e fazer uma permutação deles. Então, isso aqui é o mesmo que 2 fatorial modos. Agora sim, isso aqui é o número de vezes em que o número 2 está em segundo lugar e o número 1 não está em primeiro lugar. Aqui, extrações com o 2 em segundo, sem o 1 em primeiro lugar. Agora, nós obtemos a nossa resposta retirando desse 4 fatorial menos 3 fatorial aqui, as vezes em que o 2 está em segundo lugar, sendo que nós já descontamos as vezes em que ele foi contado no início do nosso cálculo. Então, a resposta é 4 fatorial menos 3 fatorial menos
3 fatorial menos 2 fatorial. Se eu não errei em conta, o total é 10. É isso. Esse é um excelente exercício para a gente entender como que é feito, porque com ele a gente consegue resolver outras questões deste mesmo tipo. Eu diria que é um exercício muito rico. Determinar o coeficiente de x5 no desenvolvimento do trinômio 1 mais x ao quadrado, tudo isso elevado à 10ª potência. Bom, lembrando do binômio, nós temos que um binômio é dessa forma aqui, x mais a, elevado a n, né? Um binômio elevado a uma potência genérica. E o termo geral a gente calcula dessa forma aqui. Lembrando da nossa aula de binômio de Newton. Tp mais 1 é igual a n PAP, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Isso é para o binômio, mas nós temos um trinômio. Então, para que eu consiga usar essa expressão Tp mais 1, eu vou rearranjar a ordem desse trinômio. Eu vou escrevê-lo dessa forma aqui. E aí, o que acontece? O meu x seria equivalente a esse aqui, né? E o meu a seria equivalente a isso aqui. Então, dessa forma aqui, com um x como sendo, entre aspas, 1 mais x e um a sendo igual a x2, aí eu vou usar essa expressão aqui, Tp mais 1. Utilizando a expressão, eu posso escrever isso aqui, ó, Tp mais 1 é igual a 10 PAP vezes 1 mais x elevado a 10 menos p vezes x elevado a 2p. No entanto, nós vemos que esse binômio aqui, ele também tem um termo geral, que utilizando a expressão de cima, eu vou escrever como sendo TQ mais 1. Eu vou usar a letra Q porque eu já usei a letra P. Eu tenho que usar uma letra diferente. Então, TQ mais 1 em cima desse binômio aqui, ó. Esse aqui é o termo geral desse binômio aqui. É o TQ mais 1 é igual a 10 menos P, que é Q, vezes 1 elevado a esse expoente todo aqui, vezes x elevado a Q. Ou seja, esse termo geral aqui vai multiplicar a parte literal desse outro termo em P. Multiplica a parte literal, que é o x elevado a 2p, e o número binomial 10p a p. Vamos então continuar aqui o nosso raciocínio pensando apenas na parte literal, que é o que nós queremos, porque nós queremos o termo em x5. Então, na multiplicação que vai haver, nós vamos ter x elevado a 2p vezes x elevado a q. E o resultado disso é x elevado a 2p mais q. A parte literal fica assim. Como nós queremos elevado à quinta, então nós temos que ter 2p mais q igual a 5. O p e o q são inteiros, então nós temos essas possibilidades aqui. P pode ser 0 e Q 5, P pode ser 1 e Q 3, ou P pode ser 2 e Q 1. Por questões de espaço, eu vou desenvolver essa parte aqui para mostrar o raciocínio. As outras depois fica fácil fazer. Mas em cima dessa parte aqui, ó, que eu vou fazer o cálculo agora, eu vou pegar para P igual a 1. No caso do P igual a 1, eu vou usar essa expressão aqui, do TP mais 1. Então, para P igual a 1, eu quero o termo T2, então dá 10 a 1, 10, 1 a 1, vezes 1 mais x elevado a 9, vezes x2. O número binomial 10, 1 a 1 é a mesma coisa que 10, então fica 10, 1 mais x elevado a 9, vezes x2. Agora, para o Q igual a 3, eu vou usar essa outra expressão aqui, o TQ mais 1. Se o Q igual a 3, eu quero o quarto termo. Então, T4 é 9, 3 a 3, vezes x3. Isso aqui dá 84x3. Agora sim, agora eu tenho que juntar essas duas aqui. Então, fazendo a conta aqui, ó, na multiplicação, porque esse 84x3 aqui, ó, esse 84, ele é o termo geral desse binômio aqui, 1 mais x elevado a 9. Então, 10
vezes o termo geral desse binômio, que é igual a 84x3 vezes x2. E aí sim, ó, aqui, ó, essa conta aqui, eu tenho 840x5, que é o que eu quero. Então já vou marcar aqui 840. Esse mesmo raciocínio eu faço para P igual a 0 e Q igual a 5 e para P igual a 2 e Q igual a 1. Eu não vou fazer aqui por questões de espaço, mas a ideia é essa daí. Então, colocando lá os resultados, melhor dizendo, eu tenho esses aí. Agora eu vou somar. E dá 1452x5. Então a resposta pedida, ou seja, o coeficiente de x5, é igual a 1452. Seja o número n igual a 16 fatorial mais 81. Determine os dois últimos dígitos de n. Então vamos pensar na definição de um número fatorial. Eu tenho essa definição aqui, ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até 3 vezes 2 vezes 1. É uma sucessão de números consecutivos que são multiplicados entre si. Vamos pensar no 5 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, eu posso rearranjar esse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 de uma outra maneira. Dessa forma aqui. Eu posso escrever como sendo 4 vezes 3, tudo isso que multiplica 5 vezes 2. Ou seja, o que acontece aqui? Eu tenho aqui o número 10. Um 10 que vai multiplicar esse resultado aqui. Então eu posso dizer que 5 fatorial ele vai terminar com 1 zero. Com base nisso, eu posso escrever essa máxima aqui, ó. Todo número fatorial maior ou igual a 5 termina com pelo menos 1 zero, já que eu posso encontrar um 5 vezes 2 no meio de toda essa multiplicação. Então ele vai terminar com pelo menos 1 zero. Vamos ver o 16 fatorial. 16 fatorial eu posso escrever dessa forma aqui. Posso escrever? Não, devo escrever, porque essa é a definição. Aí sim, eu posso escrever dessa forma aqui, ó, rearranjar. Porque aqui eu tenho um 10 e aqui 5 e 2. Aqui, ó, eu tenho outro 10. Então, eu sei que o meu 16 fatorial vai terminar com pelo menos 2 zeros, porque no meio dessa multiplicação eu tenho uma multiplicação por 100. Se ele vai terminar com pelo menos 2 zeros, a resposta pedida é 81, já que os 2 zeros não vão influenciar na minha conta. Então a resposta deste exercício é 81. E com isso eu agradeço a atenção de todos e encerro essa aula. Obrigado.